Entrem e fiquem à vontade. Olá, Rê, tudo bem? Como você está? Saudades. Saudades. Pois é, gente, vou dar só mais um tempinho, que eu acabei de ligar. O pessoal ainda está sendo notificado para poder entrar. Olha só, o intuito da live de hoje é falar sobre administração financeira, para quem não entende bulhufas do assunto. Boa explicação, né? Eu tô aqui para contar um pouquinho para vocês como que eu faço a administração do meu dinheiro, porque graças a Deus eu consigo fazer sobrar uma graninha no final do mês, sempre, inclusive para ter uma reserva. Eu não estou tão desesperada assim com essa crise porque eu consegui guardar uma graninha. Então, eu tô aqui para contar um pouquinho para vocês como é que isso aconteceu, como é que isso deu certo, né? Como que sobrou uma graninha para mim, como é que eu faço para conseguir guardar uma graninha no final do mês, para eu poder ficar um pouco mais tranquila, né, em tempos de crise, porque as crises vêm, né, gente? Não tem jeito. Crise vem. Tem aí, eu não sei também se é fake news, mas estão aí mostrando que em 30 anos o Brasil teve, acho que foi 47 crises, né? Uma coisa assim. Então, não é a primeira, não vai ser a última. E a gente tem que estar preparado para quando essas crises chegam, né? Não adianta a gente esperar a crise acontecer para daí se preocupar em guardar o dinheirinho e tal. Então, é importante que a gente sempre se planeje para isso, né? Que a gente já tenha um dinheirinho ali quietinho num cantinho para quando a gente tomar um susto desse, porque isso foi um susto mesmo, não tinha como a gente prever que isso fosse acontecer. Então aí a gente já consegue, pelo menos, não ficar tão desesperado assim, né? Consegue pagar tudo em dia e tudo mais. Ok? Então, gente, vou começar. Isso sim. Um monte de gente me mandou pergunta não, né? Tipo, fez comentários lá nos stories eu falando sobre a questão financeira. E assim, eu achei interessante mostrar pra vocês como eu faço, porque como eu falei, eu não sou profissional da área, tá? Eu não sou nenhuma grande entendedora disso, fiz cursos bem basiquinhos de administração, nada demais, nada que me faça uma autoridade no assunto. Mas funciona o que eu faço, pelo menos pra mim funciona. E a ideia é trazer pra vocês um pouco disso, pra quem sabe funcionar pra vocês também, né? Vai que dá certo. Então, vamos lá. Vou contar pra vocês, vou começar a falar assim, o que eu tento levar como regra pra mim, tá? Primeira coisa que tem que ser feita é separar o que é despesas e ganhos pessoais do que é de trabalho, tá? Separar pessoa física de pessoa jurídica. Não dá para fazer tudo num bololô só. Muitos empresários, microempresários que eu conheço que acabaram falindo, né? Acabaram tendo dificuldades com os seus negócios. O problema estava principalmente na gestão financeira. Não separavam. Quantos salões eu já trabalhei que é tudo um caixa só, né? Tipo, entra o dinheiro das coisas e daquele dinheiro ali mesmo já sai para comprar um cachorro quente, para pagar uma blusinha bonitinha que quer comprar. E isso muitas vezes pode causar problemas seríssimos, problemas financeiros seríssimos. Então, a ideia é essa, nunca trate tudo como uma coisa só. Você, como maquiador, como cabeleireiro, como nutricionista, enfim, fisioterapeuta, seja lá qual for a sua profissão, você, como profissão, como pessoa jurídica, tem um caixa, você, como pessoa que é despesas pessoais, outro caixa, tá? Para começar, como que eu faço essa separação? Primeiro, tenho duas carteiras, tá? Essa é minha carteira que eu cuido da parte de trabalho, essa é a parte financeira
do meu trabalho, e essa é a minha carteira pessoal, é onde fica os meus gastos pessoais. Separar assim, fisicamente, o dinheiro me ajudou muito, muito, muito mesmo. Porque eu não tenho assim, tipo, uma empresa onde eu possa deixar o meu caixa, não sei o que. Não, ele vai comigo, eu carrego ele comigo. Então fazer ele separadinho é uma coisa que me ajudou muito, né, nesse processo. Então, separei fisicamente 2 carteiras. Outra coisa, separei também 2 cartões. Esse aqui eu tô tampando porque ele tem as informações na frente. 2 cartões. Este cartão, que é de um desses bancos, que não é banco físico, né? São esses bancos digitais. Ele é só para despesas pessoais. E este outro cartão é para despesas profissionais. Então, neste cartão, eu pago meus cursos, eu pago o material que eu compro, enfim, tudo que eu preciso pagar de trabalho, eu pago com este cartão, que é do Banco do Brasil, que é um banco físico. E as minhas despesas pessoais eu pago com este cartão, que é um cartão de um banco digital, ok? Então, isso já facilita demais a vida, tá? Além disso, você tem que anotar tudo o que você gasta, o que vai saindo no dia a dia, certo? Então, como é que eu faço esse controle? Eu tenho, aqui eu tô trazendo em branco, tá, gente? Porque eu fiquei, primeiro que os meus reais não estão aqui, né? Mas eu fiquei um pouco tímida de trazer ele preenchido. Então, eu tenho esses 2 papeizinhos, que inclusive eles estão na apostila das minhas alunas, tá? Todas as minhas alunas ganham essa planilhinha que eu elaborei, mas elas mesmas podem transformar numa que funcione um pouco melhor para elas. Com o tempo que você for fazendo o seu planejamento, você vai fazendo uns ajustes, né, de forma de administração. Aí, como funciona? Primeira coisa, esse aqui, acho que aí aparece ao contrário, né? Aí acho que aparece ao contrário para vocês. Mas enfim, aqui, meu controle financeiro eu faço por mês, certo? E eu separo, escrevendo aqui em cima também, qual é a atividade. No meu caso, eu sou maquiadora e eu ministro cursos, eu atendo noivas, eu atendo maquiagem social normal, e também sou designer de sobrancelhas. Então, eu tenho basicamente esses 4 serviços. Eu tenho mais, mas assim, de grandes serviços são esses 4. Então, eu separo por aqui também, tá? Por atividade. E aqui, o que eu tenho anotado? As entradas, eu anoto a data. A descrição, aqui na descrição eu anoto geralmente o nome da cliente, o serviço que ela fez, enfim. Descrição e o valor, certo? Observação, às vezes eu anoto como foi o pagamento e tudo mais. Mas aí aqui eu faço as entradas. Aqui eu faço as despesas que eu tive com o trabalho. Quando é possível eu setorizar o que foi o meu gasto, por exemplo, vamos supor, se eu compro um produto de maquiagem, ele é um produto mais geral, porque eu vou usar esse mesmo produto, vamos supor, um pó. Eu vou usar esse pó para noiva, eu vou usar para maquiagem social, vou usar no curso também. Então, ele é mais uma despesa geral de trabalho. Agora, a impressão da apostila, porque assim, todo o meu material de curso, apostila, certificado, é tudo feito em gráfica. Então, aí já é mais específico, né? As minhas alunas ganham presentinhos também e tal. Então, os presentinhos das minhas alunas, despesa de curso. O certificado, despesa de curso. Apostila, despesa de curso. As minhas noivas também ganham presentinhos. Então, assim, presentinho da minha noiva, despesa de noivas, entendeu? Transporte para eu ir até o local onde eu vou atender a noiva, despesa de noivas. Entenderam? Então, assim, eu dou uma setorizada. E vou anotando separadinho. Por que eu faço separadinho? Porque aí eu sei quanto cada atividade que eu faço tá me rendendo. Eu consigo ter noção de onde é que eu ganho mais dinheiro, né? Onde tá me dando mais retorno. Então, por isso eu faço tudo separadinho, tá? E também, depois, no final, eu pego só os valores finais de cada atividade e faço uma planilha dessa de geral, para fechar o mês. Por exemplo, venho aqui, não precisa da data, mas aqui eu venho assim, por exemplo, esse mês de fevereiro,
Quanto que eu recebi de noivas? Quanto que eu recebi de sobrancelha? Quanto que eu recebi? E aí coloco aqui. Parece ser muita coisa, gente, mas depois que vocês pegam a prática, vai assim, ó, automático, vai muito fácil. E é importante, você tem que ser muito sério com a sua empresa, você é a sua empresa. Então você tem que fazer essa administração separadinha para que você possa fazer um planejamento que funcione para você. Então, aí você vem certinho, anota o que cada serviço seu te rendeu, anota as despesas, o que é despesa de cada serviço, você coloca despesas de noivas, por exemplo, o valor, e o que é despesa geral, que nem eu falei, por exemplo, comprei um pó, comprei um rímel que eu vou usar para várias atividades diferentes, anota como despesa geral, certo? E aí faz o fechamento do mês. E assim você sabe quanto entrou, quanto saiu e se você ficou no positivo ou no negativo, certo? Então, assim você faz o controle de entradas e saídas. Só isso adianta? Não, não adianta. A parte mais importante dessa sua administração financeira é esta outra folhinha aqui, ó, que é o seu planejamento. Sem planejamento, você pode anotar, e você vai ter um monte de número que não vai te servir para nada, nada. Então, você tem que ter o seu planejamento de quanto você pretende receber em cada atividade e quanto você pretende gastar em cada atividade, certo? Isso vale tanto para o lado profissional quanto para o lado pessoal, tá, gente? Tudo isso que eu tô falando. Então, olha só, como que funciona o planejamento? Eu vou colocar aqui, por exemplo, planejamentos de entradas. Deixa eu fechar aqui um pouco, que aí eu consigo falar e mostrar. Que planejamentos de entradas, tá? Eu vou colocar, por exemplo, com sobrancelhas, eu pretendo gastar, receber tanto por mês. Coloco a meta. Qual é a minha meta de ganho esse mês? E coloco qual foi o valor real do que eu recebi. E aqui o saldo. Se eu fiz mais do que minha meta, saldo positivo. Se eu fiz menos do que minha meta, saldo negativo. Por que que isso é legal, gente? Para vocês verem o que tá acontecendo. Nossa, eu preciso investir mais em divulgar trabalho X. Nossa, eu preciso correr atrás do trabalho Y, entendeu? Para você poder fazer um controle financeiro, para você poder conseguir planejar melhor o resto, sabendo quanto vai entrar, entendeu? E isso você consegue fazer sim com o tempo. A partir do momento que você começa a anotar, você começa a saber mais ou menos quanto vai entrar, quanto vai sair. E aqui planejamento de despesas. Este daqui é importantíssimo. Por quê? Você sabe, o que eu faço no meu? Eu pego o meu pior mês. Como é o meu pior mês? Quanto eu ganho? Quanto geralmente entra no meu pior mês? Vamos supor, é X. Dentro desse X, eu tenho que conseguir sobreviver um mês com aquele X. Então, dentro desse X, quanto eu posso gastar com alimentação? Que seja viável, né? E eu posso encaixar ali. Eu consigo comer e cabe dentro do meu orçamento. Vamos supor, eu posso gastar por mês com alimentação, sei lá, R$200. Vamos colocar aí, alimentação de trabalho, tá, gente? Eu considero despesa de trabalho e alimentação durante o dia. Por exemplo, eu trabalho fora de casa, então se eu almocei na rua, se eu fiz um lanche na rua durante meu horário de trabalho. Se eu saí do trabalho e fui tomar um chopp com as minhas amigas, aí é despesa de pessoal, não é de trabalho, tá bom? Deu pra entender a diferença, né? Então, assim, fazendo esse planejamento, eu sei que eu posso gastar, vamos por R$200 por mês com alimentação. E aí eu vou anotando. Sempre que eu vou gastando com alimentação, eu vou anotando aquilo. Então, tá aqui na minha meta R$200 por mês. Se o total, a hora que eu fecho o meu mês, e o meu total que eu gastei foi, por exemplo, R$400, eu sei que eu ultrapassei a minha meta. E aí, eu sei que eu preciso economizar aí. Talvez eu possa trocar de restaurante. Ao invés de eu ir almoçar no restaurante X, posso procurar um mais barato. Entendeu? Eu posso buscar alternativas. Eu posso levar um almoço de casa. Entenderam? Aí, você sabendo aonde está fugindo o seu dinheiro, você consegue planejar melhor, traçar uma estratégia para você mudar. Então, por exemplo, vamos supor que eu coloquei aqui
meu planejamento de despesas. Eu vou gastar, vamos supor, R$ 500 esse mês com produtos. Vamos supor, tá? Um valor, chutei aí. Vou gastar meu planejamento, eu vou gastar R$ 500 com produtos. Separei esse dinheiro para comprar produtos. Aí, de repente, fechou o mês e eu gastei, sei lá, R$ 300. Então, cara, me sobrou 200. Eu já vi, cara, não preciso gastar R$ 500 por mês com produto. Eu posso diminuir isso. E assim, gente, vocês conseguem ir planejando o dinheiro de vocês, tá? Vocês conseguem saber quando dá pra gastar um pouquinho mais aqui, um pouquinho menos. Então, vocês, sem esse planejamento, vocês não conseguem saber aonde tá indo o dinheiro. Por onde ele tá se perdendo? Quantas vezes alguém que tá aqui na live, se eu perguntar pra você, você sabe aonde tá indo embora seu dinheiro? Vocês sabem me responder? Não sei se alguém aí vai saber. Tem um delay, né? Enfim, se vocês souberem me responder, pode mandar aí. A maioria das pessoas que eu pergunto, não, eu sei sim. A hora que elas vão olhar a grana delas, elas não fazem a menor ideia de pra onde tá indo o dinheiro deles. Não sabem. Tipo, nossa, mas eu trabalho e no final do mês eu fecho no negativo. Ou então, nossa, paguei a conta ali, tipo, na conta, fechou, empatou, mas nossa, foi apertado o negócio. E assim, se você vive dessa maneira, quando chega uma crise, você não tem de onde tirar o dinheiro, né? Você não tem como sobreviver sem trabalhar. Porque, imagina, eu fico pensando de verdade nesses prestadores de serviço, né, que não tem uma reserva, o que eles vão fazer nesse período? Eu, graças a Deus, consegui guardar uma graninha desse jeito no meu planejamento, tá? Então, para esse período agora, eu consigo pagar minhas contas em dia. Pela fatura do cartão, Vitória, mas tudo que você paga é no crédito? Você não gasta nada em dinheiro, em débito? Porque tem essa questão. Se você gasta... Porque tem algumas coisas que a gente gasta separado, né? E o importante é você... Vitória, por exemplo, você é maquiadora também. É importante você saber o quanto você está gastando com cada coisa. Então eu setorizo as minhas despesas, tanto as pessoais quanto as profissionais. Então, por exemplo, as profissionais eu setorizo produtos, descartáveis, cursos. Eu gasto muito com curso, mas aí justamente no meu plano, porque eu consigo colocar no meu planejamento, tá? Épocas que eu sei que a grana vai estar menor, corto o curso. Quando eu vou comprar um curso que eu consigo parcelar no cartão, eu faço as contas de quantas parcelas vão dar. Essa parcela vai chegar lá no mês tal, que é um mês mais apertado. Melhor não, entendeu? Então eu vou me planejando assim. Nesse planejamento, como que eu consigo chegar nesse planejamento? Isso eu aprendi na minha época de faculdade, porque eu fiz minha faculdade em Londrina, no Paraná. Morava sozinha e meus pais, como quem me segue já sabe, meus pais moram em Rondônia. Então eu morava sozinha lá em Londrina e a minha mãe precisava ter noção de quanto eu ia gastar por mês lá para me manter. Então o que ela pediu para mim? Luana, anota durante um mês tudo que você gastar. Comprou um chiclete, anota. Então, eu passei um mês anotando cada centavo do que eu gastava, para chegar no final do mês e eu ver o tanto que eu precisava para passar o mês, para pagar tudo, aluguel, condomínio, ônibus, material da faculdade, enfim. E aí, o que aconteceu? Eu fazendo essas anotações, eu comecei a ver o quanto eu gastava com cada coisa, não sei o que, e minha mãe viu o quanto ela ia me mandar, passou a me mandar aquele valor X, e esse valor X que ela me mandava, eu comecei a ir administrando ele, fazer o meu planejamento com esse dinheiro X, que estudante, vocês sabem que não tem muito dinheiro, né? Então eu ia administrando para eu conseguir pagar todas as contas que eu tinha obrigação, sobrar dinheiro para ir para cervejada, e eu comecei a separar um dinheiro por mês. Desse dinheirinho de faculdade, tá? Eu comecei a separar um dinheiro por mês. Todo mês eu depositava R$50 na minha poupança.
Não queria, ó, eu podia passar aperto na última semana do mês, mas os R$ 50 da minha poupança estavam lá. Então, todo ano eu viajava no carnaval pra praia e ia para os jogos universitários sem pedir R$ 1 para os meus pais, porque se eu pedisse eu sabia que eles não iam me dar. Então eu guardava dinheiro para eu poder fazer isso, tá? Isso eu levei para minha vida. Então até hoje eu faço isso. Não importa o que aconteça, eu sempre separo X reais na minha poupança, todo mês. Entra o dinheiro. Tô apertada, tô não sei o que, então segura a onda. Essa semana não vou gastar com nada, não vou comer na rua, não vou fazer nada fora de casa, porque eu tenho que guardar X reais por mês, tá? Você perguntou se eu me programei para quantos meses? Olha, com as minhas despesas que eu tenho hoje, tá, Kislen? As despesas fixas que eu tenho, com a grana que eu tenho guardada, eu consigo passar uns 3 meses, uns 3, 4 meses tranquila, tá? Consigo ficar sem me desesperar durante uns 3, 4 meses tranquilamente. Então, tô segura para poder ficar aí durante essa crise, tá? E outra coisa, nós que somos autônomos, a gente não recebe férias, né? Na verdade, férias pra gente é sinal de não receber R$ 1. Então, o que eu faço? Uso dessa programação. Vou tirar férias, deixo para tirar férias em mês que tem pouquíssimo movimento já, para que eu não perca mais. Então, infelizmente, no meu caso, que sou maquiadora, é janeiro, é alta temporada, não tem jeito, mas eu costumo tirar férias em janeiro. Se eu não fosse maquiadora, por exemplo, para quem não sabe, a minha formação acadêmica é medicina veterinária, eu sou veterinária. Quando eu era veterinária, quando eu ainda exercia a profissão, eu não tinha essa questão de mês de mais movimento, né? Então, eu separava um mês de baixa temporada para tirar férias. Agora, eu já não consigo mais fazer isso. Eu realmente tenho que ver o mês que eu tenho menos movimento. No caso, é janeiro, então geralmente eu tiro férias em janeiro. E tenho dinheiro guardado, porque eu sei que não vai entrar R$ 1, mas as despesas de janeiro vão chegar, as despesas de fevereiro vão chegar e eu tenho que pagar, não tem jeito. Então, eu realmente me programo para isso, guardando dinheiro todo mês, é uma quantia mínima que eu guardo. Então, como que eu cheguei nessa quantia, tá? Essa é uma pergunta assim que eu acho válida, já que ninguém fez, eu faço. Como que eu cheguei nessa quantia? Eu peguei todas as despesas que eu tenho, tá? Que eu tenho fixas hoje e listei. Eu listo todas elas e coloco todas elas nas minhas despesas, tá? Porque eu faço um papelzinho desse das minhas despesas pessoais também. Então eu faço todo essa tabelinha do meu profissional e do meu pessoal. Então eu vi quais são as despesas que eu tenho. Tenho essas despesas, então eu preciso de pelo menos X por mês para poder quitar tudo. Ok, então no meu mês de menor movimento, quando eu tenho menos movimento, geralmente entra quanto? Entra, sei lá, vamos colocar aí, vou chutar um valor só para ficar redondinho, tá? Vamos colocar em R$ 1.000. Mês super fraco, entrou R$ 1.000, tá? Então, eu tenho que fazer todas as minhas despesas caberem dentro de R$ 1.000, porque o mês fraco vai ser R$ 1.000, tá? Então, eu faço o máximo para elas caberem ali dentro de R$ 1.000. Então, vamos supor que num mês de muito movimento apareceu um curso super legal que eu queria muito fazer. Aí eu fujo um pouco desse orçamento, mas nada muito extravagante, tá? Então vamos lá, fiz meu orçamento caber dentro daquele mês fraco, ok? Ele cabendo dentro daquele mês fraco, o mês médio e o mês bom vai sobrar grana. Vocês conseguem entender? Que no mês médio e no mês fraco, se eu fiz as minhas despesas caberem dentro de um mês que é mais fraco, o mês médio e o mês mais movimentado que entra mais dinheiro, eu vou conseguir ter uma folga aí. Nessa folga, o que sobra dessa folga vai tudo para minha reserva.
tá? Eu não conto assim do tipo, esse mês entrou mais dinheiro, então eu vou ali comprar aquela bota de couro que eu não preciso porque eu achei ela bonita. Não, eu não faço isso. Eu compro a bota de couro porque as que eu tenho já estão velhas, não tá legal, aí eu posso até aproveitar e ir lá comprar. Mas comprar só por comprar, eu não faço isso, tá? Não gasto dinheiro à toa. Não gasto mesmo. A única coisa que de vez em quando eu perco um pouco prumo é com comida e bebida. É aí que morre meu dinheiro. Mas até nisso eu tento dar uma controlada, tá? Então, Ana, é isso aí. A gente tem que tentar trabalhar com o mínimo. Porque aí, quando entra mais dinheiro, a gente tá na folga, entendeu? Então, assim, gente, não é que eu passe vontade com nada, não, tá? Eu consigo fazer tudo o que eu quero caber dentro do meu orçamento. A questão é só ver o que eu preciso e o que eu quero. Tem uma diferença, tá? Então, assim, a bota de couro, eu tenho 3 botas de couro em casa. Aí vi uma bota de couro bonita, linda, maravilhosa. Eu tô falando couro, mas eu nem uso couro, gente. Eu não sei nem por que eu dei esse exemplo. Tem uma bota X lá, bonita. Só porque ela é bonita, só porque eu achei ela linda, eu vou comprar. Sendo que eu tenho outras em casa que eu quase não uso. Sabe assim, esse tipo de despesa fútil é que eu acho que não é necessário, entendeu? Eu acho que dá pra cortar. Porque com o dinheiro daquela bota, eu poderia ter uma grana a mais pra, por exemplo, fazer uma coisa que eu gosto muito mais do que comprar uma bota, que é ir tomar um chopp com as minhas amigas, né? O dinheiro daquela bota, eu posso tomar quantos chopps? Minha conta é mais ou menos assim. Tipo, nossa, essa blusa é linda, mas ela custa quantos chopps? Então, eu avalio aí, entendeu? Se vale a pena ou não. Gente, eu não sou alcoólatra, tá? É só porque eu gosto dessa diversão de estar com as amigas, papeando e tudo mais. Então, eu raciocino mais ou menos assim. Evito ao máximo despesas desnecessárias, tá? E faço um planejamento anual do que eu vou investir em mim. Por exemplo, cursos. Eu sempre estou fazendo cursos, porque para mim faz muita diferença na minha profissão. Então, eu sempre vou avaliando, por exemplo, não, por ano, eu tenho que fazer tantos cursos, e esses cursos geralmente custam, sei lá, R$ 1.000 um curso. Eu tenho muito curso na minha área que custa em torno de 1.000, 1.500, por aí. Então eu faço pelo menos uns 3, 4 por ano. Eu tenho essa despesa. Para isso, eu me planejo. Esse dinheiro está separado para eu fazer um curso. Tanto que eu geralmente pago eles à vista, porque tem desconto. Adoro desconto. Então, tudo isso é uma questão de planejamento. Gente, vocês estão com alguma dúvida? Pode perguntar, não precisa ter vergonha não, tá? Eu não tenho problema nenhum em falar nada. Pode mandar pergunta. Eu não sei se eu tô conseguindo ser clara em como que eu faço essa avaliação. Como porque assim, pra mim hoje, gente, isso é muito, muito, muito automático já. Sabe, isso começou porque, eu entrei na faculdade com 16 para 17 anos. Então, assim, desde aquela época eu faço isso. E faço isso, e olha só, uma coisa importante. Na minha época de faculdade, eu ganhava pouquíssimo, né? Eu tinha um dinheiro de estudante. Meus pais me mandavam quantia para eu sobreviver na faculdade. Eu conseguia fazer isso. Eu me formei como veterinária e durante uma boa época que eu trabalhava como veterinária, eu ganhava muito bem. Não posso reclamar do tanto que eu ganhava. Eu tinha uma renda muito boa enquanto eu exercia a veterinária lá em Rondônia. Eu conseguia fazer isso essa época. Inclusive, essa época eu consegui guardar uma grana muito boa, que eu vivi 1 ano depois com essa grana, que eu consegui guardar enquanto eu ganhava bem. Porque aí eu me casei com militar e parei de exercer a veterinária, saí de Rondônia e tudo mais. Consegui sobreviver durante 1 ano com as minhas reservas. E aí, depois eu tive que me reinventar, tanto que hoje estou na área da beleza. Então, eu consegui aplicar a mesma técnica na minha vida hoje. E eu não passo aperto, entenderam? Eu sempre consigo pagar minhas contas todas em dia e em épocas de crise eu consigo manter
uma quantia razoável. Gente, eu não vivo no luxo, tá? Não vivo no luxo. Eu sei que o país está em crise, mesmo eu tendo reservas, eu continuo quietinha, economizando o máximo possível, tá? Mas é uma questão, exatamente, Ana, é uma questão de hábito, tá? É criar o hábito de fazer a administração da sua grana, porque assim ela vai sobreviver. Ainda bem que a Rafaela entrou só agora e não viu eu falando que não tem que ficar comprando bota se não for necessário. É brincadeira, Rafa, eu sei que você não faz isso. Pelo contrário, você ensina as meninas a comprarem só o que elas realmente precisam. Então, gente, a minha forma de administrar é assim, tá? Tem funcionado muito bem. Obrigada. E vocês têm alguma dúvida? Pode mandar aí. Ai, a Mai entrou agora. Oi, Mai. Então, já terminei de explicar, Mai. Assim, deu uma coisa que eu não expliquei. Lá no meu trabalho, para um controle, eu faço fluxo de caixa, tá? Não sei se todos os empreendedores aí têm costume de fazer fluxo de caixa. Se não fazem, é bom fazer, tá? Mas aí como que eu faço? Isso aqui não é meu fluxo de caixa, tá? Isso aqui é só um controle de entradas diário. Com a Rafa é só o tênis branco básico. Nesse caderninho aqui, ele fica lá na clínica, lá no meu estúdio, e aí eu vou anotando diariamente tudo que entra. Deixa eu mostrar, deixa eu pegar um dia aqui qualquer pra vocês. Eu vou mostrar um dia aqui pra vocês, pra vocês terem ideia de como é que eu faço, tá? Aqui, vou pegar esse aqui. Olha só, tá meio bagunçado aqui, porque isso aqui é o que eu tenho pra fazer correndo, tá? Esse aqui é o que eu faço lá, correndo na hora, que depois eu passo tudo a limpo pras planilhinhas, tá bom? Então, olha só, eu anoto a data, o nome da minha cliente, o serviço que ela fez, o valor do serviço e se o pagamento foi em cartão de crédito, depósito, dinheiro ou não tem anotação de débito aqui, ou débito, não tem nenhuma anotação de débito aqui. Mas aí eu anoto a forma de pagamento. Eu tenho maquininha de cartão. E, gente, antes de eu pegar a maquininha, eu não peguei a maquininha da Samap porque ela é a mais bonitinha. Eu peguei a maquininha da Samap porque ela tem as menores taxas de desconto, entendeu? Então, eu peguei aquela maquininha para poder receber. Tem que ter, gente, tem que ter maquininha de cartão, tá? Acabou essa de só receber em dinheiro ou depósito. É claro que se a cliente tem dinheiro para te dar é muito melhor porque não tem desconto, mas a grande maioria das clientes é no cartão. Então, se você não tem maquininha de cartão, você tá passos e passos para trás do seu concorrente. Então, tenha maquininha de cartão. Aí eu anoto tudo assim, tá? Para depois eu passar tudo a limpo para as planilhas. E aí eu sei e faço o fechamento do mês. Ok? Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida para vocês? Então, olha só, gente. Não adianta a gente querer um resultado diferente fazendo as mesmas coisas, tá? Se você quer ter uma graninha guardada para você poder tirar uma férias tranquila, para você poder, se caso aconteça uma crise, é óbvio que uma pandemia que você ia ter que ficar de quarentena em casa não era uma coisa previsível, porém, estamos aqui, né? Então, para você ter de onde tirar o seu sustento, assim, para você não passar necessidades, se você continuar fazendo as coisas do jeito que tá fazendo e tá dando errado, a chance é de continuar dando errado. Se você quer um resultado diferente, você tem que ter ações diferentes. Então, é uma mudança de hábito, sim, tá? E essa mudança de hábito pode fazer a diferença, tá, no seu sustento. Porque o fato de você ter reservas financeiras não servem só para crise, servem para você poder melhorar sua qualidade de vida também. É óbvio que quando de vez em quando eu quero fazer alguma coisa que está fora do meu orçamento, mas eu quero muito aquilo, eu considero tirar das minhas reservas. Eu não sou tão chita assim com essas coisas. Quero muito, sei lá, tipo,
Resolvi que eu quero passar um final de semana lá em cima, subir a montanha, ficar lá em Mauá com meu marido um final de semana. Quero muito isso, cara. E assim, tô precisando ir pra lá, pra espairecer um pouco. Eu tiro das minhas reservas, entendeu? Não tem problema. Então, assim, ter essa reserva financeira me deixa muito mais tranquila. Tanto que eu não tô tão ansiosa com essa pandemia em relação à questão financeira, tá? Eu não estou tão ansiosa assim. É óbvio que essa grana pode acabar e, né, e ficar difícil o negócio. Porém, eu acredito que vai. Oi? Tem alguém aí, gente? Vocês estão me ouvindo? Eu recebi uma mensagem aqui dizendo que o vídeo foi pausado. Alguém só manda um joinha, clica no coraçãozinho aí pra mim. Clicar nos coraçõezinhos, eu sei que vocês estão aí. Hello? Exatamente. Emocionalmente também. Isso é muito importante, principalmente em relação às emoções mesmo que eu tô falando, né? Porque não ter dinheiro para pagar as contas é uma coisa que deixa a gente muito ansioso, deixa a gente muito mal. Às vezes a gente até esquece o problema da doença em si porque tá preocupado em pagar as contas, né? Gente, alguém me dá um oi aí, clica no coraçãozinho que aí eu fico sabendo se vocês estão me vendo ou não. Per favore. Hello, hello. Ah, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Agora eu tô vendo todo mundo. Agora eu tô sabendo que eu tô por aqui. Pois é, isso mesmo. Então, assim, mesmo que não seja época de crise, eu vejo muita gente, mesmo fora de época de crise, sem ter grana, entendeu? Fechando seus negócios porque não tem grana para se manter. E quando você vai fazer uma análise mais de perto, é pura má administração. Então, gente, vamos ser mais responsáveis com dinheiro, né? Porque assim, dinheiro não traz felicidade, mas infelizmente nós precisamos dele para poder, né, vivermos por aí. Ok? Alguém aí mais pra cima tinha falado para deixar as planilhas de presente, era isso? Isso aí eu disponibilizo, gente, não tem problema nenhum, disponibilizo mesmo. Todas as minhas alunas ganham, tá? Essa planilha vem na apostila, que aí depois ela só precisa tirar cópia. Eu ensino mais detalhadamente como usar nos meus cursos. E, sim, para os mais digitais, tem um aplicativo que eu usava, que eu super recomendo, acho ele muito bom, que chama Guia Bolso. Tá? É um aplicativo que ele se conecta à sua conta do banco e aí ao invés de você precisar ficar anotando em papel esse monte de coisa que eu tô fazendo, o que você gastar com cartão já cai direto lá e o que você gastar em dinheiro, você só joga lá a sua despesa e ele vai computando, você pode já fazer seu planejamento, ele te avisa se você estiver ultrapassando o seu planejamento, por exemplo, você planejou gastar R$300 por mês com alimentação. E aí você tá jogando lá as suas despesas diárias e aí de repente você já tá chegando já tá ultrapassando os R$300, ele já te avisa, entendeu? Ele é muito legal. Pra mim, eu acabei desistindo de mexer com ele porque eu compro muita coisa no crédito. Então, o crédito, eu prefiro que ele jogue as despesas só no dia da fatura e isso ele joga no dia da compra. Então, por isso só que eu desisti dele. Mas para quem não usa muito crédito ou não se importa em ele computar no dia da compra, ele é um aplicativo fantástico, Guia Bolso. Crise vira em breve. Por enquanto o problema é a mídia. Eu não sei se eu entendi a sua mensagem, como é conclave pisos. Sim, você quis dizer que o problema agora é a mídia, né, em relação à doença em si, né? Gente, isso aí vai passar, uma hora vai passar, tá? É capaz que a gente ainda fique o mês de abril, aí na quarentena,
mas uma hora isso vai passar e a gente vai sair disso mais forte, né? Então pensem com carinho, continuem aí aproveitando esse tempo para vocês fazerem uma autoanálise, para vocês pensarem no negócio de vocês, avaliarem o que está indo bem e o que não está indo bem no negócio de vocês, para poder avaliar o que pode ser feito para melhorar, tá bom, gente? Então, vou me despedindo por aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, é só me mandar pelo... Deixa eu ver se tem alguma aqui. Não, as que tem aqui são da live anterior. Gente, eu tô fazendo live todos os dias, tá? 2 lives por dia. Eu vou passar a lista de todas elas pra vocês. Todo dia tem uma convidada muito especial. Essa tosse não é corona. Gente, essa tosse é de tanto falar, não bebi nenhuma água e tagarelei aqui há 1 hora. Então, o que eu tava falando? Assim, lives. Tô fazendo live todos os dias, tenho convidadas todos os dias. Hoje foi a Mai. Mai fez uma live comigo mais cedo, às 16 horas. Amanhã eu tenho a Cynthia Dibes, que a gente vai falar sobre estética e maquiagem, ou seja, como cuidar da nossa cutis, da nossa pelezinha, porque vocês sabem que quanto mais bonita a pele, melhor fica a maquiagem. Então a gente vai conversar sobre isso amanhã. Eu vou passar uma listinha de todas as lives. Todos os dias tem uma live com uma convidada e uma live só comigo. Ok, meus amores? Então, qualquer dúvida que vocês tenham é só me mandar um direct. Vou parar agora para vocês fazerem um print da tela, para vocês me marcarem, tá bom? Vamos aí, que eu não sou muito boa em fazer pose, não. Acho que já deu, né? Ó, um beijo, fiquem com Deus e qualquer coisa estou por aqui.